Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Nós estamos iniciando mais uma escola bíblica e hoje nós estaremos falando sobre relacionamentos. O relacionamento cristão, o relacionamento do crente com o outro crente, principalmente o relacionamento no que diz respeito à vida comunitária, à vida na igreja. Então é de suma importância que saibamos conviver uns com os outros. E é em meio a esses relacionamentos que às vezes surgem as dificuldades. O estudo de hoje, ele está baseado em Mateus capítulo 7, versículos de 1 a 6, e nós estaremos lendo e depois abordaremos o tema, os relacionamentos do cristão. Mateus 7, de 1 a 6. Não julguem, e assim vocês não serão julgados. Porque como vocês julgarem os outros, vocês também serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. E por que se preocupar com um cisco ou com um argueiro no olho de um irmão, quando você tem uma tábua, uma trave no seu próprio olho? Você dirá: amigo, deixa-me ajudar a tirar esse cisco do seu olho, quando você mesmo nem pode enxergar por causa da tábua que está no seu próprio olho? Hipócrita, livre-se da tábua primeiro, ou da trave primeiro. Assim você poderá enxergar para tirar o cisco, o argueiro, do olho do seu irmão. Não dei para os cães o que é sagrado, pois eles se virarão contra vocês e os atacarão. Nem atirem pérolas aos porcos, porque eles pisarão nas pérolas. Qual foi a última vez que nós julgamos alguém? Quando foi que isso aconteceu na nossa vida? Com facilidade nós julgamos as pessoas. Qual é o mais fácil? Olharmos os nossos defeitos ou os defeitos dos outros? Qual é o mais fácil? Julgar a nós mesmos ou julgar os outros? Se fôssemos enumerar 10 defeitos, falhas, fraquezas nossas e 10 das outras pessoas, qual das duas lista, das duas relações, nós teríamos mais facilidade de enumerar? Os nossos defeitos ou os defeitos das pessoas? O autor da lição, ele fala de forma muito clara sobre esse assunto.
dentro dos relacionamentos, dentro do relacionamento cristão, para vivenciá-lo bem, nós precisamos saber lidar com essa situação que colocamos, com julgamento, com critérios, com medidas. E Jesus disse que o mesmo critério que nós adotarmos para os outros será adotado para nós, a mesma medida. Ele fala de algumas coisas interessantes. Fala de argueiro. Argueiro é aquela coisa bem pequenininha, não é? Aquele ciscozinho bem miudinho, mas que incomoda. E esses argueiros aqui, eles simbolizam pecados, ou mesmo falhas que tem em nós. E a trave também. A trave já é falhas enormes e pecados também, grandes pecados, grandes falhas e pecados. E o autor aqui fala, o autor bíblico, que às vezes somos capazes de perceber um argueiro tão minúsculo nos olhos das pessoas e não percebemos uma trave, uma tábua, algo enorme que tem no nosso olho, na nossa visão, na nossa vida, no nosso coração, mas que nos outros nós temos uma disposição enorme para ver e para perceber. E então, tirar ou não tirar o argueiro e a trave? Será que a ênfase aqui é de a gente não se preocupar com a vida dos outros? Muitas vezes esse texto é usado desse jeito, olha, não tem que se preocupar com a vida de ninguém, com o pecado de ninguém, cada um cuide de si e Deus por todos. Será que esse adágio popular se aplica a esse texto? É isso que o texto sagrado quer dizer? Que cada um deva tomar conta da sua própria vida e não se preocupar com a vida de ninguém? Não. A ênfase, com certeza, não é essa. O versículo 3 e o versículo 5 nos fala sobre os empecilhos nos relacionamentos. Nos mostra que nos relacionamentos existem empecilhos. E a esses empecilhos ele chama de argueiro e de trave, mas que precisam serem realmente removidos para o bom relacionamento cristão e da Igreja de Cristo, que é composta de pessoas falhas. A igreja ela tem o seu lado divino, mas tem o seu lado pecador. A igreja em si ela é pecadora também, porque ela é composta de pessoas com falhas, pessoas pecadoras. Então, nós somos pecadores, somos falhos, eu sou pastor, mas tenho minhas falhas, tenho meus argueiros e minhas traves, e elas precisam serem removidas da minha vida. Ou você não tem? Se você não tem, eu fico pensando que eu estou falando a pessoas que não são sérias. E eu não acredito que não exista pessoas com pelo menos argueiro. Mesmo o argueiro sendo pequeno, ele incomoda e precisa ser tirado da nossa vida, não é? Então são empecilhos
pecados. O autor da lição, ele diz que a ênfase que Jesus dá não é sobre a existência desses pecados, mas sim sobre a forma como podemos retirá-lo do nosso meio. A ênfase é como a gente vai tirar. Precisa ser tirado. Se vai tirar primeiro dos outros, se vai tirar primeiro o nosso, se eu vou tirar primeiro o meu para depois tirar o dos outros. Tudo isso são respostas, são perguntas que precisam serem respondidas, que precisamos considerar, que precisamos analisar e pensar. As duas coisas ofendem, o argueiro e a trave. Ambas afetam os relacionamentos. Não temos que nos apaixonar pelo argueiro porque ele é pequenininho, mas ele faz mal do mesmo jeito que a trave ou a tábua faz nas nossas vidas. Então, surge a pergunta: como tirar o argueiro e a trave? O versículo de 2 a 5 diz: porque como vocês julgarem os outros, vocês também serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. E por que se preocupar com um cisco no olho de um irmão quando você tem uma tábua, uma trave no seu próprio olho? Você dirá: amigo, deixa-me ajudar a tirar o cisco do seu olho, quando você mesmo nem pode enxergar por causa da tábua que está no seu próprio olho. Hipócrita. Ele chama de hipócrita essa atitude de olhar os outros e não olhar a si mesmo. Livre-se da tábua primeiro e assim você poderá enxergar para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então, significa que devemos sim ajudar as pessoas a tirarem o cisco ou a tábua do olho, da vida, do coração, do ser, não é? Devemos sim. O texto diz que é para tirar, que é para ajudar. Agora, como tirar? O que fazer? Ele cita alguns critérios, Jesus. Ele diz que o primeiro critério é você julgar o irmão como você gostaria de ser julgado. Não é? Julgar aqui seria a maneira como vai tratar do assunto, como vai lidar, como vai cuidar. A ênfase aqui é no cuidado. Como a pessoa será cuidada? Será cuidada com amor? Com olhar de misericórdia? Com olhar de graça? Ou com o olhar de quem está fulminando a pessoa que está em pecado? Essa semana eu vi uma pessoa em plena Avenida Caxangá, gritando no pé do ouvido da outra e dizendo: você pecou, você está pecando, você está em pecado. E eu escutei aquilo ali, eu disse: meu Deus, como é fácil a gente dizer isso. Como é bom a gente dizer isso com os outros, que a pessoa está em pecado. A gente precisa exercitar, dizer isso a nós mesmos, a virar o dedo para nós. Então julgue como gostaria de ser julgado. É o que diz o verso 2. Porque como vocês julgarem os outros, vocês também serão julgados. E a medida que for usada para medir, também será usada para nós. Então, o primeiro critério para ajudar alguém é você
julgar as pessoas da mesma forma, usando os mesmos meios, como gostaria de ser julgado. Em segundo lugar, tire primeiro os próprios pecados, a trave e o argueiro. É o que diz o versículo 5. Que tire primeiro. Você não vai fazer isso com ninguém, nós não devemos fazer isso com ninguém, antes de fazermos isso conosco. Então, a gente precisa exercitar isso aí. Isso foi coisa que muitas vezes não aprendemos ao longo da vida cristã. De nos preocupar conosco mesmo, de olhar os nossos pecados, de fazer exame introspectivo, não é? A gente só ouvia falar nisso no primeiro domingo, na ceia, quando dizia: examine-se a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Depois acabou-se. Só no outro mês eu vi isso bem rápido e terminava ninguém aprendendo isso. Mas o caminho é esse. É primeiro tirar o seu próprio argueiro, o pecado, né, a trave, de si mesmo. É uma questão de trabalhar a si mesmo, de você ser trabalhado, ser lapidado. É uma questão de discipulado, não é? A ênfase também aqui é de isso acontecer conosco, mas a gente contar com a ajuda de alguém. Contar com a ajuda de alguém, não é? Porque se vai vir alguém que já tirou a própria trave ou o argueiro e agora está me ajudando a fazer isso a palavra de Deus chama de discipulado. Então, é também algo que a Igreja de Cristo deixou de praticar. Não é algo novo, é algo que existe na Bíblia há muito tempo. Só que a gente deixou de fazer isso, não é? E achamos mais fácil falar mal das pessoas, ou mesmo punir as pessoas, ou mesmo procurar as pessoas quando elas já estão na UTI, quando o caso está quase que irreversível, uma dificuldade muito grande, já para a pessoa ser excluída do hall de membro. Lembro de uma comissão que existe, ou já existiu nas nossas igrejas batistas, chamada Comissão de Membros. E essa comissão, quando ia atrás de alguém, a gente ia como verdadeiros coveiros, com pá e enxada para enterrar a pessoa. A pessoa já estava numa situação deplorável, e aí a gente ia para ouvir da pessoa se ela queria mesmo continuar no mundo, ou se ela ia voltar para a igreja, porque a gente tinha que prestar conta de um relatório na sessão, para a igreja tomar uma posição, excluir aquela pessoa do hall de membro. É muito mais fácil, porque aí não fica com aquele problemático. Então, a maneira de agir, parece que a gente estava querendo se livrar do problemático. Mas aqui a questão não é se livrar de ninguém, não é se livrar de pessoas que estão com problemas. A Igreja de Cristo, ela existe para ajudar as pessoas, para discipular as pessoas, para cuidar das pessoas, para ter amor e cuidado pelas pessoas. Então, a questão aqui é trabalhar a si mesmo e trabalhar as outras pessoas. E quando trabalhamos a nós mesmos, é preciso que tenhamos assim a cooperação de um discipulador, que isso fica bem melhor. Para isso, é necessário que sejamos ensináveis, não é? Porque se alguém vai tirar o meu argueiro, vai me ajudar, eu tenho que ser ensinável, eu tenho que ser humilde para me abrir minha vida e deixar a pessoa me ajudar a tirar o argueiro ou mesmo a trave. Então é preciso que sejamos ensináveis, deixarmos
sermos lapidados, jamais sermos juiz. Juiz não, somos cooperadores uns dos outros. Isso aqui é ajudar o irmão a corrigir os erros que ele tem. Que Deus nos ajude a cada dia percebermos os argueiros e as traves que existem nos nossos relacionamentos. Na próxima semana, nós estaremos estudando um outro importante tema, que é um convite à oração. Que Deus abençoe a todos, que Deus conceda a cada um um bom início de semana. Amém.